Já quero agradecer essa turma que vai chegando e já deixando seu like. Aliás, são os 3 Cs que você já conhece. O C do curtir, seu joinha, like, 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 muda tudo pra gente. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e acaba levando, né, o nosso conteúdo para mais longe. Então, o seu joinha é muito importante, o seu curtir. Vamos atualizando o que acontece no meu querido Rio Grande do Sul. A gente já começa a notar um baixar das águas, em especial na capital, Porto Alegre. Aparentemente um baixar ainda relativamente tímido, né? Salvo engano, hoje algo em torno de 1 centímetro por hora. Entretanto, ruas do centro de Porto Alegre já mostram que estão tomadas por montanhas de lixo e entulho, né, após, em alguns pontos, a água baixar. A queda de nível do Lago Guaíba no final de semana secou uma boa parte do centro histórico de Porto Alegre e agora o cenário que se revela é de muito entulho nas ruas, além de um cheiro muito forte de lixo. Diversas esquinas e fachadas de prédios na capital gaúcha estão repletos de colchões, móveis, sofás e outros objetos, tudo destruído pela enchente. Por exemplo, na rua Washington Luiz, a água ficou 1,5 metro do chão. E na manhã desta segunda-feira, dia 20, moradores e funcionários de um bar começaram a despejar o entulho todo enlameado para fora do bar. E aí, numa fala, né, de um dos proprietários, abre aspas, tem proprietário de apartamento que já disse que não pretende mais voltar, fecha aspas, disse Cláudio Korrievich, que tem 64 anos, residente do 4º andar de um edifício. Como estava no alto, seu apartamento não teve danos. Abre aspas, quem mora no térreo perdeu absolutamente tudo. Uma tragédia total e muita culpa do nosso governo, fecha aspas, afirmou Cláudio. Em um restaurante da mesma rua, é possível ver da janela que todo o ambiente está sujo de lama. Pela primeira vez em 2 semanas, comerciantes do centro de Porto Alegre puderam reabrir os seus estabelecimentos para ter uma ideia do abalo e iniciar a limpeza dos locais. 3 comportas ficaram abertas no último domingo com o objetivo de escoar a água de volta ao Guaíba, o que ajudou a secar o centro da capital gaúcha. Ruas da Cidade Baixa, bairro Boêmio da capital, também foram tomadas pelo lixo. Alguns caminhões da prefeitura já atuaram para recolher parte do que sobrou. Na rodoviária, fechada há algumas semanas, a água já dá espaço para a lama, que atinge o nível da calçada em algumas áreas. Apesar da melhora, o nível do Guaíba oscila e subiu um pouco em Porto Alegre, alcançando 4,32 metros às 7h15 da manhã desta segunda-feira, segundo a Agência Nacional de Águas. Bom, ainda com relação a esta situação envolvendo o Rio Grande, nós, de maneira, todos perplexos, recebemos a imagem, inclusive recebido o nosso querido Fabiano Reinheimer, que participou conosco aqui da sexta-feira, né? Fabiano mandou a imagem de ônibus sendo incendiado durante a madrugada, né, em bairros de Porto Alegre. Nós temos, além disso, as questões ainda envolvendo saques, furtos e roubos numa capital que ainda não se entendeu quando o assunto é a segurança pública. A capital gaúcha ainda não se entendeu quando o assunto é a segurança pública. E qual é a minha preocupação diante do que a gente está vendo? Nós estamos vendo hoje um governo do estado do Rio Grande submisso, nitidamente submisso ao que determina Paulo Pimenta, né, absolutamente submisso, e que aguarda o quê para agir? Uma GLO, uma garantia da lei da ordem aplicada por Lula para garantir a segurança, uma intervenção federal em Porto Alegre? O que mais espera Eduardo Leite
nesse momento. Aliás, por falar em Paulo Pimenta, o presidente Bolsonaro, né, ah, fez a alusão a algumas manifestações anteriores de Paulo Pimenta, apoiando, dentre outros, Daniel Ortega, da Nicarágua, apoiando Nicolás Maduro, da Venezuela. Esse, hoje, é o interventor que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Quem apoia ditador, né, e coloca Eduardo Leite, infelizmente, de joelhos, em especial agora, o que nós estamos vendo, quando o assunto é a segurança pública. Está me cheirando GLO, está me cheirando garantia da lei e da ordem, porque o que a gente acompanha ali agora, por exemplo, a água baixou, né, a lama tomou conta, destruição, né, nos imóveis da área central de Porto Alegre. Tá, e aí? Quem vai tomar conta? Quem é que vai fazer com que isso, a partir de agora, não seja de fato saqueado por aqueles oportunistas que estão aproveitando dessa situação? Então a gente está muito, mas muito preocupado com o que a gente está acompanhando no Rio Grande. Muito preocupado mesmo, porque é um estado de joelhos, um estado, não um povo, um estado de joelhos, e no comando da intervenção federal, um cidadão que faz homenagens a Nicolás Maduro e Daniel Ortega. A situação no Sul não está nada fácil. Bom, ainda hoje o Estadão publicou uma matéria dizendo que o presidente Bolsonaro sepulta a chance de apoiar Marcos Pereira, presidente do Republicanos, para mim hoje o partido mais mentiroso do Brasil, à presidência da Câmara. O presidente Bolsonaro afirmou a aliados que é zero a chance dele apoiar o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, na corrida pela presidência da Câmara. De acordo com interlocutores próximos a Bolsonaro, o pré-candidato ao comando da casa sepultou qualquer possibilidade de aliança com o bolsonarismo após declarar, durante um evento do LIDE em Nova York, apoio ao projeto de regulamentação das redes sociais rejeitada pela direita. Parlamentares do PL já haviam declarado publicamente a insatisfação com Marcos Pereira, mas aguardavam a sinalização do presidente Bolsonaro sobre como o tema poderia repercutir na sucessão de Arthur Lira, do PP de Alagoas, e atual presidente da Câmara. A eleição interna da Câmara está marcada para fevereiro do ano que vem. A colegas próximos, o deputado minimizou a crise com o bolsonarismo. O rompimento com Pereira reforça no PL a vontade de lançar o candidato próprio. O mais cotado é o líder da legenda na casa, Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, mas o partido já abriu negociações para apoiar outro nome num eventual segundo turno. Após a repercussão de sua fala em Nova York, Marcos Pereira divulgou um vídeo para explicá-la. Ressaltou que não faria, entre aspas, nada para censurar a voz dos brasileiros, fecha aspas, ou que apoiaria a censura, mas defendeu a discussão sobre como combater fake news. Em fevereiro deste ano, Bolsonaro vetaria, né, que Marcos Pereira por outras insatisfações. Né, o ex-presidente chegou a desabafar com aliados que o deputado Marcos Pereira não ajudou o seu governo e, posteriormente, aproximou republicanos do governo Lula. O partido ganhou o Ministério de Portos e Aeroportos no ano passado com a indicação de Silvio Costa Filho. Outro ponto que desgastou a relação entre Bolsonaro e Marcos Pereira foi a inclusão de críticas a Israel em uma moção de repúdio ao Hamas, que foi aprovada pela Câmara em sessão presidida pelo parlamentar. Um jantar em março deste ano selou uma reaproximação entre os dois, agora desfeita novamente. Desta vez, aliados do presidente Bolsonaro não veem chance de uma nova reconciliação, principalmente depois que o governador de São Paulo, Tarcísio, avisar que vai trocar o Republicanos pelo PL, o que deve acontecer
após as eleições municipais.